Tudo bem, pessoal? Então, a gente já fez o download do Package Tracer, já instalou ele e agora a gente está rodando ele pela primeira vez depois de ter feito aquela parte de login e senha da nossa versão. Só para lembrar vocês, a versão que a gente está usando aqui do Package Tracer é uma versão moderna, é a mais nova que a gente tem hoje aqui, que é o 7.3.1. Vai evoluindo um pouco, mas eu acho que o grosso já vai ser passado aqui. Como é que a gente vai olhar esse Package Tracer? Começando pelo começo. Bom, ele serve, né, como um simulador de rede, de comunicação de rede, então a gente consegue colocar alguns cabos diferenciados, dispositivos de rede diferentes, computador, servidor, notebook, eu consigo simular inclusive interconexão, consigo atribuir IP e muito mais, tá bom? Só que nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como se fosse uma ambientação aqui nesse simulador, para a gente depois conseguir fazer alguns exercícios. Como é que eu olho o Package Tracer? Basicamente você tem uma área de trabalho aqui em branco, bem grande, onde você vai poder colocar todos os equipamentos. Por exemplo, hubs, switches, roteadores, computadores, servidores e assim por diante. Tudo que você vai precisar, você coloca nessa grande área aqui e você vai dividindo conforme for o caso. A sua tela pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, mas dá para ir trabalhando muito bem. Os dispositivos que você vai colocar aqui na sua área de trabalho estão aqui embaixo e essa versão mudou um pouco comparado com versões mais antigas, mas o conceito é o mesmo, são os mesmos ícones e botões e até modelos de roteadores, switches e assim por diante. Como é que eu vejo isso? Como é que eu me encontro aqui? Nesse campo de baixo, aqui ó, no canto inferior esquerdo, eu tenho as categorias de dispositivos que eu posso usar. As categorias, as grandes áreas, estão aqui nessa parte de cima. Então eu tenho como grande área os dispositivos de rede, eu tenho também os end devices, que é como se fosse os dispositivos fim, por exemplo, o computador, notebook. Eu tenho aqui componentes de internet das coisas, então isso é uma melhoria comparado com versões bem antigas do Package Tracer. Aqui eu tenho conexões, que são os cabos, e depois eu tenho complementos, coisas adicionais, quase que repetição de alguns outros itens ali do canto esquerdo, e conexões multiusuário, algo muito parecido com o conceito de WAN, com o conceito de internet. E dentro dessas grandes categorias, eu vou tendo subdivisões. Então, voltei aqui para o Network Devices, eu tenho de cara, já me habilitou aqui os roteadores. Então, olha, eu tenho vários modelos de roteador, você não precisa se preocupar, porque a gente vai acabar usando um ou outro só. É lógico que o nosso Package Tracer aqui como um ótimo simulador de rede, ele tem muitas possibilidades, muitos e muitos produtos da própria Cisco, tá bom? Mas a gente não precisa manipular todos para esses nossos exercícios simples para desenvolvimento de sistemas. Eu tenho também, ainda nessa grande área de Network Devices, os switches, tá? Eu tenho alguns switches, a gente já estudou isso, né? Já tem vídeo no canal para te relembrar sobre o funcionamento do switch e por que ele é melhor do que o hub. Falando no hub, a gente tem aqui ó, a área dos hubs, eu tenho alguns modelos, tem também a parte dos dispositivos wireless devices, tem inclusive o roteadorzinho para se usar em casa, tem uns que são muito mais sofisticados para uso empresarial e assim por diante. Eu tenho aqui a área da segurança como se fossem firewalls, realmente máquinas que funcionam como firewalls, e a parte aqui da emulação WAN, inclusive com modems e assim por diante. Bom, então essa primeira parte foi o Network Devices. Aqui na área do End Devices, a gente tem aqui, End Devices mesmo, né? Tem computador, tem laptop, tem servidor, tem impressora de rede, tem voz sobre IP e muitas outras coisas. Inclusive agora televisão smart, né? Tablet e assim por diante. Que mais? Aqui na área Home, a gente tem um monte de coisas de internet das coisas. Então, olha só, eu posso ter um ar-condicionado que está vinculado com a internet das coisas, que tem a conexão de internet. Posso ter cafeteira, posso ter um ventilador de teto e assim por diante, muitas possibilidades, tá bom? Aqui na Smart City tem algumas coisas que são um pouco repetidas, né, do outro item aqui do Home, mas a gente tem também o que? Beacon, que é como se fosse uma tecnologia Bluetooth de baixo consumo de bateria, mas que sempre está ativa e consegue ver localização. A gente tem a própria bateria, tem muitas outras coisas, tá? Vale a pena depois ver se você quiser fazer algum projeto de rede usando a internet das coisas. Se o seu foco é a internet das coisas, é a parte de Arduino, tem outros melhores simuladores, né?
Lembrando que o Packet Tracer é um simulador de rede. Aqui na parte industrial mantém, né? É tudo sensores, e a parte de Power Grid, que tem a ver com energia elétrica. A gente pode ter energia eólica, energia dos ventos, né? Pode ter, outra bateria, medidor de potência e assim por diante, inclusive painéis solares. O nosso foco, claro, não vai ser isso, vai ser mais a parte do Network Devices e os End Devices mais de computador e assim por diante. Aqui é a parte do Arduino também, né, o IoT, que você pode customizar um pouquinho as plaquinhas, não vai ser o nosso foco. Aqui nas conexões eu tenho todos os tipos de cabo que eu vou poder usar, inclusive aqueles que a gente já comentou em vídeos separados, que é aquele cabo par trançado, ó lá, o cabo direto, o cabo cross, a fibra ótica e assim por diante. Aqui na parte da miscelânea não tem muito mais o que contribuir e basicamente acabou. Você reparou como que eu coloco dispositivos aqui no meu plano? Eu tenho duas formas. Eu vou colocar aqui no End Devices e vamos supor que eu quero colocar um computador nessa minha área. Como é que eu faço isso? Posso fazer de duas formas diferentes. A primeira delas é clica, segura e arrasta para onde você quer. Então, né? Clica com o mouse e segura o botão, vai até onde você deseja e aí você solta. Uma outra forma é clica e solta, você repara como é que ficou o ícone aqui embaixo, vai aonde você quer colocar, olha como é que ficou o cursor. Quando eu decidir colocar aquele equipamento, eu clico e solto novamente, ele apareceu aqui um outro dispositivo. Então são duas formas de fazer, certo? A parte dos cabos a gente vai ver num próximo vídeo. Esse vídeo aqui é mais para te ambientar sobre essa plataforma, essa parte aqui de emulação de rede, de simulação de rede. O que mais que pode ser interessante aqui para a gente? Se eu quero apagar um elemento, se eu quero tirar esse item que eu tinha clicado por aqui, você pode selecionar essa opção aqui que tem cara de backspace, sabe? Ou aquela tecla no teclado, clica e solta uma vez. Ó como é que já ficou o cursor. Eu vou clicar e soltar uma vez em cima de um equipamento, ele vai me perguntar ou não, ele simplesmente vai aceitando, ele está apagando tudo. Pode acontecer de você já ter selecionado um equipamento antes. Quando você clica nesse botão de delete, de deleção, né, de apagar, ele vai te perguntar se você realmente deseja apagar o item. Se você quer realmente, coloca sim, se não é não. E aí pronto, acabou. Ele mantém esse ícone de apagar. Você pode ir apagando todo o seu pessoal. Uma outra função que eu acho que é interessante é essa parte aqui de cima, esses elementos aqui, que você pode colocar, por exemplo, um retângulo ou um círculo. Se eu clico nessa opção de criar um retângulo ou então o círculo, ele vai abrir essa caixa de diálogo de paleta, que vai indicar, por exemplo, se você quer um retângulo, sei lá, um polígono de 4 lados, ou então um círculo, uma elipse, ou então um desenho livre, ou até uma aresta, uma linha. Isso daqui é útil, por exemplo, quando você quer subdividir um mapa desse daqui em vários setores, por exemplo, vários departamentos de uma empresa, ou então vários laboratórios de informática. Como que eu posso usar isso daqui? Vamos supor que eu tenho aqui esse retângulo, eu posso selecionar a cor da borda. Então vamos supor, eu vou colocar exemplos bem contrastantes só para vocês irem vendo a diferença. Imagina esse verde limão de borda, ok? E aqui eu posso escolher ter ou não preenchimento. Olha como é que fica se eu só selecionei a borda verde e no fill, sem preenchimento. Ele vai criar um retângulo só com a borda. É como se fosse só a nossa borda mesmo, né? A moldura tá aqui. Agora, se eu quero preenchimento, eu tenho que colocar fill color também. Ele vai manter aquela cor de borda, vai manter tendo a borda ali, só que agora se eu for desenhar, o que vai acontecer? Um quadrado ou retângulo preto com a borda verde. Maravilha! E se eu quiser trocar aqui a cor do preenchimento, é só colocar Select Fill Color, vamos colocar, sei lá, um vermelho, e aí a gente vai tendo outras opções. A borda continua daquele jeito e assim por diante. Lembrando, isso pode ser interessante para fazer subdivisões. Aqui está uma rede, a rede A, aqui está a rede B, o laboratório C e assim por diante. Uma outra ferramenta interessante é que você consegue escrever alguns comentários em alguns momentos aqui. Você pode falar qual é a configuração daquela rede, sei lá, o IP e uma máscara. Você pode falar qual é o laboratório, qual é o departamento. Para fazer isso, a gente usa essa função aqui que é o Place Note. Coloque uma nota em algum local aqui no seu Packet Tracer. Eu vou clicar e soltar, ele já vem com o cursor de texto, tá vendo?
Então vamos supor que eu quero nomear essa rede aqui como lab1. Então eu vou clicar uma vez, clique e solta, ele já vem aqui com a função de texto, eu escrevo, né, lab1, e aí eu não aperto Enter, porque senão ele muda de linhas, tá vendo? Ó, não adianta. Para tirar o texto, né, sei lá, eu terminei de escrever, clica fora, e aí, beleza, isso já foi definido. Se eu não quiser escrever agora, eu aperto ESC e tá numa boa. E aí é lógico que eu posso clicar, segurar e arrastar para escrever outros textos por aí. Posso copiar depois e assim por diante. Inicialmente, gente, o que você precisa saber é isso. Principalmente aqui, ó, a função de seleção, porque muitas vezes você está escrevendo, por exemplo, e ele está escrevendo, clica aqui, ele está escrevendo, e não sai nunca desse cursor, você pode ir na mão e clicar na função de seleção, ou apertar a tecla ESC do seu teclado, que aí ele vai voltar sempre para o padrão, que é a seleção. Você também tem essa opção de apagar, de deletar alguma coisa. Se essa coisa já estiver selecionada e você apertar o botão, ele vai já sugerir se você quer ou não apagar. Se não tem nada selecionado, você pode clicar nessa opção, o cursor já muda, e aí você vai disparando essa opção de apagar as coisas. Use bem essa função de formatos aqui. Você pode criar círculos, pode criar quadrados com preenchimento ou não, veja o que é mais adequado. É claro que se você colocar um computador por aqui, o computador fica em evidência, né? Porque essas formas só servem para você simular como se fosse ambientes diferentes. O que mais que a gente vai usar no nosso dia a dia? Essa parte desse envelopezinho, mas isso eu vou te mostrar na prática. De resto, a gente vai usando e mostrando com o tempo esses vários dispositivos, tá bom? Lembrando que assim, o Packet Tracer é uma plataforma, é um programa muito sofisticado, ele é um simulador muito, muito bom de rede. Em alguns casos ele simula com exatidão algumas características de algum dispositivo ou outro, tempo de convergência da rede e assim por diante. A gente vai vendo passo a passo. O próximo vídeo a gente já vai montar uma rede de computadores, uma rede cabeada, tá bom? Então esse daqui foi só um início, só para deixar nesse vídeo o que eu queria falar por aqui, mas os próximos vão ser um pouco mais práticos, já colocando mão na massa, montando rede de computador. Até a próxima!